o Papa Pio XII ter sido Papa de Hitler, tá? Essa história surgiu por quê? Porque o Papa Pio XII, antes de ser Papa, ele era o cardeal Pacelli, e ele era o núncio apostólico do Papa em Berlim. E quando o Hitler assume o poder de Berlim, da Alemanha, quando ele se torna o primeiro-ministro da Alemanha, a igreja faz uma reunião com Hitler e faz uma concordata. Concordata é o nome da regra. Daí agora você está aí, veja, realmente a igreja apoiou Hitler, fez um acordo com ele. Não quer dizer nada isso. O que era concordata? Era um compromisso que Hitler estava assinando para com a igreja, para não perseguir os católicos que viviam no território alemão. Porque desde o momento da unificação da Alemanha, a Alemanha ela foi unificada no século XIX, lá em 1870 mais ou menos, 1850, 1870, e ela foi unificada através do poder de um general alemão chamado Otto von Bismarck. E Bismarck, ele era protestante, e ele quis unificar a Alemanha. Todo mundo precisava ser da mesma religião, e ele começou a perseguir os católicos, porque na Alemanha sempre foi muito dividida, norte da Alemanha protestante, sul da Alemanha católico. Então Bismarck começou a perseguir, e a partir daquele momento, desde a unificação, a Alemanha tinha problemas com liberdade religiosa. Quando o Hitler assume, a igreja faz a mesma coisa que ela faria com qualquer líder político que assumisse o poder na Alemanha: assinar um compromisso de que a Alemanha que o Hitler não iria perseguir os católicos no território alemão. Ele assina essa concordata em 1933, se eu não me engano. E quem conduziu essa relação entre o Papa, na verdade o Papa Pio XI nem foi para a Alemanha, quem conduziu isso foi o então cardeal Pacelli, que depois viria a se tornar Pio XII. Só que o acordo durou 10 dias. 10 dias depois, a polícia juvenil de Hitler já estava perseguindo padres e freiras. Os primeiros a serem perseguidos por Hitler foram os católicos, antes mesmo dos judeus. Foram os católicos. O que acontece? Em 1937, o Pio XII estava lá no meio de Berlim, estava vendo tudo o que estava acontecendo. Ele então manda uma carta para o Papa Pio XI, contando o que estava acontecendo e os planos de Hitler de dominação mundial. E daí o Papa escreve uma encíclica, na verdade foi um decreto para a Alemanha, uma carta pastoral, não é um decreto, uma carta pastoral para a Alemanha, depois vê o nome ali em latim, não me recordo agora o nome exato da carta, mas pesquisa aí, carta de Pio XI, carta pastoral, ou documento de Pio XI contra o nazismo, vai aparecer o nome, daí tu me passa. Pio XI escreveu isso,
E eles, daí lá a Gestapo, que é a polícia da inteligência alemã, da inteligência nazista, já estava dominada, já tinha dominado todo o território. O Papa escreve essa carta pastoral, eles conseguem infiltrá-la, e ele manda para todos os bispos da Alemanha. E no dia da missa de Domingo de Ramos, de 1937, todos os bispos leram aquele discurso condenando Hitler e o nazismo, a primeira instituição do mundo a atacar o nazismo. Não foi os belos democratas americanos, não foram os ricos ingleses, não foram os grandes intelectuais universitários, não foram aqueles que priorizam a liberdade de opinião, a mídia. Foi a igreja, a primeira instituição a condenar o nazismo. O que acontece? Hitler manda perseguir e prender todos os bispos. Enfim, isso. O nome do documento é Mitbrender Sorge. Esse é o nome do documento. Escrito em 1937. Daí Pio XI morre, assume o Pio XII. Pio XII, ele fez de tudo para lutar contra o nazismo, aquilo que ele podia, porque o Papa era só um diplomata. Então ele transformou o Vaticano, como era um país, em uma zona de guerra neutra. Mussolini nunca seguiu as instruções de Hitler de atacar o Papa, tanto é que é por isso que no final da guerra Hitler manda atacar a Itália, vai tentar até mesmo sequestrar o Papa. Pio XII vai usar o rádio, vai inventar a rádio do Vaticano para fazer discurso contra o Hitler, vai fazer inúmeros discursos contra o Hitler, só que também o coitado, ele falava uma coisa, ele não sabia qual era o efeito disso lá dentro da Alemanha, porque ele poderia, se ele usasse palavras muito duras, poderia realizar um resultado ainda pior. Essas pessoas não entendem. Daí eles condenam, o Papa foi muito brando, deveria ter sido mais incisivo. Mas cadê os intelectuais nesse tempo? Estavam babando o ovo do Hitler, estavam tudo quietinho, fazendo o que eles queriam, o que Hitler queria. Então ainda teve muita coragem. E daí o que acontece? Nesse tempo, o Papa Pio XII escreve um decreto condenando todo aquele que simpatizasse ou votasse ou era membro de um partido comunista. Lembrando que o nazismo tem uma ligação muito maior com o socialismo do que com o liberalismo. Então, essa ideia da Revolução Francesa de separar esquerda e direita, e daí botar a esquerda o comunismo e a direita o nazismo, é errado. Porque o nazismo e o fascismo, eles são outra coisa. Eles não estão aqui. Ele é uma terceira ideia. Aquilo que eu falei antes da Revolução Francesa. Então, o fascismo e o nazifascismo, o nazismo, ele também foi condenado pelo Papa Pio XI, o Papa Pio XII reforçou isso e ainda escreveu um decreto de excomunhão automática para qualquer um que votasse, defendesse, participasse, excomunhão automática. Hoje eles dizem que o decreto não vale mais, mas ninguém revogou o decreto. Teoricamente estaria válido. Se fosse assim, um monte já seria excomungado automaticamente, mas não dá, e eu não sei. Enfim, escreveu esse decreto. Quando o Papa Pio XII morre, acaba a guerra,
a KGB, começa a Guerra Fria. Então, duas potências do mundo começam a lutar pelo domínio mundial: Estados Unidos, União Soviética. E a União Soviética, ela cria a KGB, que é a polícia secreta, ela cria ela tem uma ideia de criar a desinformação, ou seja, você ensinar algo errado, repetir aquilo até que as pessoas parem de acreditar na verdade e passem a acreditar na mentira. Isso não no período da existência daquilo, mas sempre pensando nas gerações futuras. Então eles usaram como cobaia, de maneira proposital, o Pio XII. Pegaram o Papa Pio XII e vão dizer assim, esse cara lutou contra os judeus, lutou em favor dos judeus, defendeu os judeus, lutou em favor da igreja, contra Hitler, em favor da liberdade. Vamos pegar a personalidade dele, que é conhecida, e vamos alterar. Vamos fazer um teste. Se der certo com ele, a gente pode fazer isso dentro dos Estados Unidos e criar desinformação dentro dos Estados Unidos para atacar os Estados Unidos internamente. Era isso que a KGB queria. Então eles pegam um roteirista inglês, que era comunista, financiam ele e mandam ele escrever uma peça de teatro chamada O Papa de Hitler, onde o Papa, ele seria um cordeiro do Hitler e fazia tudo o que ele queria. E a KGB vai financiar a dispersão dessa peça de teatro em vários lugares da Europa. Só que o negócio não deu certo, porque não tinha como ele dizer que o Papa era de Hitler. Papa de Hitler, não tinha como eles falar isso, porque ficava muito claro que era mentira. Estava muito na cara que era mentira. Daí, eles mudaram a estratégia. Pegaram um escritor chamado John Cronwell e financiaram ele e mandaram ele escrever um livro aonde ele teria ido até o Vaticano, teria ido até o arquivo do Vaticano, pega os arquivos de Pio XII e verificado que Pio XII, ele não foi o Papa de Hitler, mas ele ficou em silêncio. Ele não apoiou, mas também não falou nada. Isso em 1960. Daí o que acontece? Essa história foi disseminada e essa história pegou e começou a ser reproduzida e começou a ser defendida, ao ponto de eu, na minha dissertação de mestrado, não poder ter colocado que Pio XII defendeu os judeus. O meu orientador disse, tira isso, senão tu vai comprar briga com a banca. Então vocês têm ideia do negócio. Só que você vai ver, isso tudo ali é mentira. O Papa Pio XII, ele foi o Papa que lutou contra o Hitler. Ele não ficou nem um pouco em silêncio. Você tem os discursos, você tem os documentos, você tem as ações que ele realizou. E toda essa história da desinformação foi confirmada por um ex-agente da KGB, chamado Ion Pacepa, que ele era um dos grandes agentes da KGB, chefe da KGB que atuava na América Latina. Eu não sei por qual razão esse cara, ele pega e se converte, ou ele consegue fugir da KGB, pede asilo nos Estados Unidos e começa a contar tudo o que eles faziam. Esse livro vocês encontram para comprar, o livro se chama Desinformação. Coloquem Ion Pacepa no YouTube, vocês vão ver ele nos programas de TV nos Estados Unidos dando entrevistas. Então, ficou confirmado que foi um ataque contra a personalidade de Pio XII.
Então, essa história de dizer que o Papa era o Papa de Hitler, na verdade foi uma propaganda que eles usaram como teste. Deu certo, eles começaram a agir em outros espaços da mídia, que é isso que eles fazem. Eles reescrevem a história para acreditar, para fazer com que as pessoas acreditem nisso. Não na geração atual, porque a geração atual sabe que é mentira, mas eles sabem que daqui 20 anos, na próxima geração, aquilo ali já vai causar um efeito, porque na história, a maioria não vai até as fontes primárias mais antigas. Eles vão até o historiador mais próximo, que teria estudado as fontes primárias as primárias. Então, por conta disso, se você reescreve essa história agora, daqui 50 anos, eles não vão estar contando a história que ocorreu, eles vão estar contando a história que foi escrita no ano 50, por exemplo. Isso acontece muito, muito mesmo. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Tem um autor brasileiro que ele é da Unicamp, agora eu não lembro o nome dele exato, e ele é o pai do gênero da educação sexual no Brasil. E ele escreve um livro de história fundamentando a educação sexual, dizendo que na Idade Média os pais, já desde criança, começavam a fazer educação sexual com as crianças, ainda quando bebês, tocando nos órgãos genitais das crianças. Da onde que ele tirou isso? Qual foi a fonte? Qual foi o relato que ele leu? Não tem nem nota de rodapé para ele dizer assim, encontrei isso aqui lá no lugar tal. Ele nem mentiu, está no Museu X, não falou nada, simplesmente citou isso. A gente agora vai dizer, que besteira. Daqui 20, 30 anos, o pessoal vai ler aquilo e vai dizer, olha só o que acontecia na Idade Média. Está entendendo? Então, isso acabou ocorrendo, e foi isso que o processo que a KGB criou da desinformação. Então, matamos essa aí do Papa de Hitler. O pessoal perguntou aqui também sobre a questão das indulgências, que a igreja vendia terra no céu. Então, vamos lá, o que aconteceu? No século XIV, XV, no século XV, começa a aparecer o movimento renascentista, que eu comentei para vocês, e alguns bispos e alguns papas foram renascentistas. E eles iniciaram um processo de reconstrução da cidade de Roma. E um deles, que foi o Papa Júlio II, se eu não me engano, ele teve a ideia de reconstruir toda a cidade de Roma e criar um jubileu no ano de 1500, o jubileu de 1500, para fazer com que todas as pessoas viessem visitar a nova capital de Roma, a nova Basílica de São Pedro, todas as igrejas que nós hoje vemos, né, as quatro grandes basílicas, que eram as quatro grandes basílicas, Santa Maria Maggiore, São João de Latrão, São Paulo Extramuros, Basílica de São Pedro, todas elas foram construídas nesse século, no século XV. Então, o Papa reconstruiu, lembrando que o Papa, ele não era apenas um líder da igreja, ele era também o líder de um Estado, ele tinha um poder de governo, ele era líder dos Estados Pontifícios. Então, ele, digamos assim, fez uma estratégia de turismo. Vamos construir aqui, vamos reconstruir a cidade e chamar as pessoas para ver, assim as pessoas vão comprar, vão dormir, e a gente vai conseguir o dinheiro para pagar as reconstruções. E ele faz o jubileu de 1500. O jubileu de 1500 não dá certo. Eles esperavam que muito mais pessoas viriam, e não vieram tantas. E não se pagou. Daí, o Papa
não vou lembrar o nome dele, não foi o Alexandre VI, foi o sucessor de Alexandre VI, antes de Leão X, escreveu um decreto dando indulgências para as pessoas que ajudassem financeiramente na reconstrução das igrejas. Então, nós católicos, segundo a lei da igreja, já devemos pagar o dízimo. Pagar que pode ser qualquer quantia de acordo com a lei pastoral local. Então, os católicos já pagavam o dízimo, mas para estimulá-los a ajudar na reconstrução das igrejas, o Papa escreveu um decreto, dando indulgências para isso. Isso não tem nada a ver com venda de indulgências, porque vender indulgências é assim, a pessoa vem, me dá um sacramento, obrigado, aqui é o meu universitário, né? Cadê o Alexandre VI? Aqui, Júlio. É o Júlio II. Aqui eu troquei. Inocêncio VIII começou o processo de reconstrução e quem escreveu o decreto foi Júlio II, o antecessor de Leão X. Então, Júlio II escreve esse decreto para fazer isso. Isso não significa nada de venda de indulgências, de sacramentos, de terra no céu. Você vai para o céu, vem aqui, me dá R$10 que você vai para o céu. Me dê aqui o dinheiro e compre o azeite santo. Isso não acontecia. Era apenas isso, uma ideia de estimular o pagamento da reconstrução. O Papa sucessor, que é Leão X, ele pega e mantém o decreto, porque decretos têm tempo. Ele manteve o decreto. Daí, nesse tempo, tinha um bispo da Mongúncia, bispo da Mongúncia, que estava roubando dinheiro que era para ir para Roma. A diocese da Mongúncia era logo a diocese do querido do Lutero. Era um bispo jovem, 20 e poucos anos, que tinha sido ordenado de maneira errada, por pressões políticas, e em vez dele mandar o dinheiro para Roma, ele estava roubando dinheiro. E daí, junto disso, aparece, lá em Roma, um pregador, chamado Tiestel, falando para as pessoas darem as indulgências, falando para as pessoas doarem dinheiro para a igreja para receberem indulgências. E daí nisso, junto com a superstição que os alemães tinham, tudo isso junto, o Lutero achou essa desculpa para poder atacar a igreja. Mas a igreja nunca vendeu indulgências, até porque se ela vendesse indulgências é uma coisa santa. Se a igreja vendesse isso, como vender sacramento, a igreja vai vender sacramentos, vender o sacramento do batismo, é simonia, é heresia, é pecado, não pode. Então as pessoas não entendem a diferença sobre disso. Então, junto com todo esse problema financeiro da igreja, o bispo que roubava, o pregador que pregava, a superstição da Alemanha, o Lutero querendo fazer uma revolução, ele achou a desculpa perfeita. Vou dizer que a igreja vendia indulgências. Mas isso aí foi desculpa, porque o que Lutero queria era criar uma nova igreja. Entenderam? Entendeu?
Alguma dúvida sobre isso? Sobre as indulgências? Não? Mas isso é importante a gente ter isso bem na ponta da língua. Tá? Aham. Sim, isso era no Mongúncia. Mongúncia era o nome da diocese. Enfim, então, essa questão da indulgência é bom a gente saber. Até quem tem Instagram, depois pode ir até lá no meu Instagram, Edmilson Cruz. Você tem uma postagem lá, onde eu fui mostrando tudo isso, uma sequência de cenas, de imagens, onde eu fui mostrando tudo isso, porque é importante vocês terem isso, porque é um grande ataque que fazem à igreja para fundamentar. E é bem interessante, porque esses que atacam a igreja dizendo que a igreja vende indulgências, são os que realmente realizam isso, que vendem vassoura, que vai curar, que vende semente, que vai fazer não sei o quê, que vende a toalha do suor, não sei das quantas. Tá? Então, eles fazem isso e nos acusam. Sabe? Então, isso é bem estranho. Vocês lembram do Papa Francisco, quando ele escreve aquele ano da misericórdia, e ele escreve um decreto dizendo que quem passasse na porta tal das igrejas receberia indulgências, mas não bastava você passar pela porta, você precisava se confessar, tomar comunhão, rezar pelas intenções do Papa. A mesma coisa com as indulgências, você realizava a doação voltada para aquilo e comungava, fazia todo o processo para receber as indulgências. O que são as indulgências? Para quem não sabe, tá? Isso é uma tradição já desde a igreja primitiva, não foi uma invenção primária. Todo pecado, por mais que ele seja perdoado, há uma consequência. Por exemplo, você roubou alguém, você se arrependeu, mas teve um mal que você realizou, que aquela pessoa sofreu, ela foi roubada, que você não vai conseguir mudar, por mais que você peça perdão. Então, o pecado, ele sempre gera uma consequência, que a gente, muitas vezes, não vai nem entender, mas que gera. Então, vamos dizer que a nossa alma seria como um vidro, um espelho, tá? Antes de nós pecarmos mortalmente, aquele vidro estava perfeito, estava novo, zero bala, belíssimo, limpíssimo, mas daí você pecou mortalmente. O que é o pecado mortal? Para quem não sabe, o pecado mortal, ele é mortal porque você, ao morrer naquele estado, você vai para o inferno. Mas por que você vai para o inferno? Porque Deus é mau? Não, porque você vai querer ir para o inferno, porque no fundo a gente tem um corpo, a gente não vê a nossa alma, mas a nossa alma em pecado mortal odeia Deus, porque você preferiu a carne, você preferiu o mundo, ou você preferiu o demônio do que preferir a Deus. Então você vai chegar no céu, diante de Jesus Cristo, você vai olhar no olho de Jesus, e você vai dizer: eu te odeio,
É sério isso. Você vai ter ódio de Deus, olhando para Deus, né? Olhando para Cristo. Então, por isso que ele é mortal. Então, você destrói a sua alma. Você pega uma pedra e atira no seu espelho. E você quebra o espelho. Mas daí você se arrependeu. E você foi no confessionário. E você se confessou. E daí, o seu espelho foi reconstruído. Ele não está mais quebrado. Mas você vê as rachaduras. Mas que mosca chata, está desde antes. Deve ser uma mosca do Leonardo Boff. Enfim. É uma mosca do Frei Betts. Sai daqui. Enfim. Depois não bota isso na internet. Não tem problema também se botar. Vai virar meme. E o que acontece? Tá? Você vai, se confessa e fica as rachaduras. Você não está com o espelho perfeito. Você continua com as consequências daquele pecado. Mas o que as indulgências fazem? As indulgências apagam essas consequências. Então, quando você recebe uma indulgência plenária, seria como você ter sido renovado novamente, ter ficado com o seu espelho zero bala. Isso são as indulgências. Isso é a indulgência. E daí vocês têm várias maneiras de receber indulgências, inúmeras maneiras. Você consegue receber uma indulgência por dia, se você quiser, tem como. Principalmente se você não está em pecado mortal e ir à missa todos os dias. Você consegue receber indulgências, e essas indulgências elas servem ou para você mesmo, ou para as almas no purgatório. E se são indulgências plenárias, você consegue fazer com que uma alma do purgatório saia do purgatório. Você entrega ela para Nossa Senhora, e Nossa Senhora vai dar para quem merece lá. E daí você vai ganhar um intercessor no céu, junto com os santos. Por isso a importância da gente rezar pelas almas do purgatório. E como essa economia da graça, ela é tão interessante, porque nós temos as almas que estão no céu, que intercedem por nós, que estamos aqui, a Igreja Celeste, que intercede pela Igreja Militante, que estamos aqui, nós intercedemos por aqueles que estão no purgatório, que vão vir a estar no céu, eles intercedem por nós, e assim vai indo. Então isso é muito bonito, é muito legal. E é muito importante que a gente busque as indulgências. Ali na semana de finados dá para ganhar várias indulgências. É você visitar o cemitério, por exemplo. Visitar o cemitério, rezar pelas almas do purgatório, comungar, não estar em pecado mortal, você ganha indulgência. Pelas intenções do Papa, você ganha indulgência. Então, se você ir no cemitério várias vezes, você vai poder ganhar várias indulgências. Isso é importante. Mais alguma pergunta? Sim, os libélulos da paz, né? Eram as cartas que são aí, dão a origem das indulgências. Isso era no século 3, 2, 3, lá pelos mártires. Então, os cristãos, eles eram presos, mas, digamos, aquele cristão, ele era preso e ele tinha um pecado público. Ele matou alguém. E daí ele foi preso pelo martírio, o Papa escrevia uma carta perdoando os pecados dele, ou o bispo, era o bispo na verdade, perdoando os pecados dele. Dali que vão sair as indulgências.
né, o pessoal vai revogar ali as sentenças do pecado daqueles mártires. Se chama os libélulos da paz. Mais alguma pergunta? Nada mais? Exato, isso aí é invenção. Porque a simonia foi um pecado que a igreja condenou lá no Atos capítulo 8, quando Simão o Mago era um charlatão, que ele queria ganhar dinheiro com as pessoas, e ele inventava que ele era um curador, um místico e tal. Daí o que ele fazia? Ele pagava uma pessoa, para a pessoa sair daqui de Paranavaí, vamos dizer assim, ir para Maringá, e lá em Maringá essa pessoa ia fingir que era cega. Passava uma semana, ele aparecia lá e curava o suposto cego. E daí quando Pedro e Filipe chegam na Samaria e começam a realizar milagres, ele fica impressionado. Nossa, mas eu quero esse poder que esses caras têm. Incrível. Daí ele entra na fila do batismo, para receber o batismo. Só que quando ele foi batizado, iria ser batizado por Pedro, Pedro percebe, através do discernimento dos espíritos, que ele não estava convertido. E ele não batiza Simão o Mago. E daí Simão pega e oferece dinheiro a Pedro para comprar o batismo. E daí sim que Pedro ficou bravo, ele mandou ele embora. E daí veio de Simão o Mago, né? Simonia vem de Simão, por causa de Simão o Mago que tentou comprar o batismo. Então foi isso que ocorreu. Então a igreja não teria como ela praticar a simonia se foi ela que condenou a simonia. Agora, isso não significa, como ocorreu em alguns casos, principalmente depois do século IV, quando Jerusalém é reconstruída e começa as peregrinações até Jerusalém, as peregrinações dos europeus até Jerusalém, de ter católico que ficava no caminho da peregrinação com as tendinhas vendendo, compre aqui um pedaço de osso de um santo, e era, sei lá, um osso de galinha. Compre aqui uma pena do Espírito Santo. Compre aqui gotas do leite materno de Nossa Senhora. Tá? Isso eles praticavam, mas a igreja condenava isso. Era o pessoal querendo enganar as pessoas quando ia para fazer as peregrinações lá em Jerusalém. Mas a igreja não tem um documento da igreja dizendo assim: nós vendemos indulgências. Entendeu? Tanto é que no livro do Daniel Hobbes, sobre a Reforma Protestante, em um dos tomos onde que ele fala sobre a Reforma Protestante, são 2, ele tem lá uma imagem do documento que os próprios protestantes usam, um documento de uma diocese da Alemanha, que os protestantes usam para dizer: veja, a igreja realmente vendia indulgências, vejam esse documento aqui. Daí ele faz a análise e mostra como o documento foi falsificado, foi posterior ao tempo que eles estão dizendo que era. Então provavelmente foi escrito por eles para justificar a ação do Lutero, porque eles precisaram, o Lutero tomou um monte de ação por ele mesmo. A mudança da Bíblia, por exemplo, foi ele mesmo que fez. Ele não perguntou para ninguém, não teve um conselho, foi ele que, ao traduzir a Bíblia em 525, lá no castelo em Westfália, onde ele foi
protegido por um rei. Ele reescreveu a Bíblia, traduziu a Bíblia para o alemão, e ao traduzir a Bíblia, ele adulterou o texto, retirou capítulos, retirou o sentido dos textos. Então, o problema de Lutero, a igreja perseguiu Lutero porque Lutero traduziu a Bíblia. Mentira, já haviam traduções da Bíblia em inúmeras línguas muito tempo antes de Lutero. Depois eu posso mostrar, posso até, se vocês quiserem, eu leio para vocês ali o ano, em que língua e aonde foi realizada a tradução. É uma lista gigantesca. Postei, acho que está. Se eu não sei se estava no Instagram antigo, mas eu tenho que repostar isso. E o Lutero, ele não foi condenado por isso, tanto é que ele fez isso depois da excomunhão dele, ele já tinha sido excomungado. O Lutero, ele adulterou a Bíblia. Ele traduziu para o alemão, ele fez com que todo mundo lesse a Bíblia. Que grande mentira. E outra coisa, ler a Bíblia não significa nada que a pessoa vai se converter. Olha aí, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Quantas pessoas convertidas tem hoje? O erro da primícia de Lutero era enorme. As pessoas vão se converter ao ler a Bíblia. Não, as pessoas vão se converter se elas forem ensinadas. Você prefere o quê? Ler a Bíblia e interpretá-la sozinha, ou estudar com São Tomás de Aquino? Ou estudar com Santo Inácio? Ou estudar com Santa Teresa? Hein? Que fique em latim a Bíblia, eu prefiro estudar com os santos. Entendeu? Não é a leitura que vai fazer com que você entenda, é o ensino. Então esse foi o grande erro da primícia de Lutero. Todas as dúvidas foram sanadas? Sono perto do almoço, tem essa também. A gente tem ainda uns 45 minutos, eu acho. Teve algumas pessoas que me perguntaram sobre aqui agora, sobre a colonização, eu acho que foi, alguma coisa assim. O que era que você, especificamente? Sim. Então, Portugal, ele nasce a partir do catolicismo, como todos os países da Europa. Todos os países da Europa surgiram a partir do catolicismo, se converteram ao catolicismo. Então, quando Portugal, ele expulsa os muçulmanos, e Dom Afonso I, ele vai formar o Estado de Portugal. Antes de ter formado o Estado de Portugal, ele tem um sonho com Cristo, aonde que Cristo disse que ele iria entregar aos portugueses uma missão muito importante. E nisso vai se concluir, essa missão vai ser as navegações. E quando os portugueses eles vêm para o Brasil, eles não estão vindo por questões econômicas. Isso é secundário. Eles estavam vindo para expandir o reino e a fé, como vai estar descrito lá por Camões. Tinham questões econômicas? Tinha, mas isso era secundário, não era primário. Eles não estavam querendo isso, eles estavam buscando expandir o reino. Por quê? Porque quando eles assinaram o Tratado de Tordesilhas com o Papa, eles firmaram um acordo, aonde eles iriam financiar
e levar o evangelho para todos os povos que eles encontrassem. Então não foi apenas os jesuítas que pregaram o evangelho para os índios, mas o próprio Estado português fez isso. Porque com que dinheiro se construiu as igrejas? Era financiada as ordens religiosas, a missão deles. Como é que eles deixavam Portugal e vinham para cá? Isso foi o Estado português que fez. Então, quando eles chegaram até a América, chegaram até aqui, eles começaram a expandir a fé. E esse processo de catequização dos índios vai ser feito principalmente pelos jesuítas, que vão chegar aqui no Brasil e vão pegar principalmente os povos tupis, que estavam na região litorânea, e vão começar a pregar o evangelho para eles. E o que é interessante é que os povos tupis e guaranis, eles tinham uma abertura ao evangelho impressionante. Eles se converteram de maneira muito fácil. Aqui no Brasil, estou falando, os povos tupis guaranis. E daí alguns relatos explicam que essa abertura que os índios tinham para com o evangelho se dava porque, há centenas de anos atrás, Santo Tomé teria vindo ao Brasil. Vocês já ouviram falar dessa história? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Só 2? Então, o que acontece? Os jesuítas chegavam até algumas tribos indígenas e encontravam cruzes no centro da tribo. E eles perguntavam: tá, mas o que isso aqui está fazendo aqui? De onde que vocês tiraram isso? E daí, eu acho que eu tenho aqui até um pedaço de uma carta que o padre Manuel de Nóbrega escreve. Só um pouquinho. Eles perguntaram para os índios, e os índios diziam o seguinte: olha, há muito tempo atrás, os nossos antepassados contavam que havia vindo aqui um homem barbudo e peludo, como vocês, porque os índios não têm barba e pelos, né? E que ele havia trazido a tal da doutrina da cruz, e que ele iria embora, mas que depois de anos viriam outras pessoas e trariam essa doutrina de volta, que ele enviaria discípulos dele. E eles encontram esses relatos na Bahia, em São Paulo, no Paraguai, aqui na fronteira com o Paraná e o Paraguai, e em outros lugares aqui da América do Sul, e há alguns relatos também na América Latina, no México e na América Central, aonde São Tomé teria vindo aqui supostamente pregar esse evangelho. A primeira vez que isso apareceu, se eu não me engano, foi na Gazeta da Nova Terra do Brasil, um jornal que circulava em Portugal em 1514, dizendo que os jesuítas teriam encontrado esses relatos. Uma coisa fantástica. Vou pegar aqui o relato para vocês. Ixi, o que deu aqui?
Enfim, então, a gente tem esse relato em 1514, tem um relato que o padre Antônio Ruiz de Montoya escreveu em 1639, aqui na América Espanhola, no Paraguai, que ele teria encontrado esse relato com os índios guaranis, no livro A Conquista, e o padre Manuel de Nóbrega, que escreve em 1549 as Cartas do Brasil. Olha só o que ele escreve. Prestem atenção, não durmam. Dizem os índios que São Tomé passou por aqui, e isto lhes foi dito por seus antepassados, e que suas pisadas estão sinaladas junto de um rio, as quais eu fui ver, por mais certeza da verdade, e vi com os próprios olhos 4 pisadas sinaladas com os dedos. Dizem que quando deixou estas pisadas, ia fugindo dos índios, que o queriam flechar, e chegando ali, se abrira o rio, e passara por meio dele, a outra parte sem se molhar. Contam que quando queriam o flechar os índios, as flechas se tornavam para eles, os matos lhe faziam caminho para onde passasse. Então, isso é o padre Manuel de Nóbrega, nas Cartas do Brasil, de 1549. Esse relato também é encontrado em algumas cartas dos primeiros jesuítas. Bom, podemos confirmar com total certeza isso? Tem uma outra coisa bem interessante. Lá em Salvador, tem uma praia que fica do lado de Salvador ali, que é a praia de São Tomé do Participe. E lá tem uma das primeiras comunidades católicas do Brasil. E ela é em honra a São Tomé. E na praia tem uma pedra, que algumas pessoas, eu quero ainda ir lá um dia, já fotografaram e encontram o pé de São Tomé. Tem uma pegada na pedra, que dizem que ter sido São Tomé que tinha deixado ali. Enfim, a gente pode confirmar isso com total certeza da verdade? Historicamente não teria como, mas isso não é impossível de ter acontecido. São Filipe, está escrito em Atos, São Lucas escreveu, que ele ia voando para alguns lugares. São Tomé poderia ter chegado aqui desse jeito. Bilocação também. Nós sabemos que São Tomé morreu na Índia. Foi martirizado pelos hindus, atingido por uma lança. Estava fugindo dos hindus, eles atiraram uma lança e mataram São Tomé. Mas ele pode ter vindo aqui para o Brasil também. E agora, por que, essa fica a grande pergunta, por que os jesuítas mentiriam sobre isso? Os jesuítas tinham uma formação absurda. Eu queria me tornar um jesuíta, você tinha que ficar, primeiro momento, você se despia de tudo que você tinha, recebia uma túnica e passava um mês como mendigo. Um mês. E nesse um mês, você tinha que impressionar as pessoas com o amor que tu tinha para com elas, mesmo quando elas não lhe dessem nada. Depois de você passar por aquilo, você era enviado para um hospital, e você tinha que cuidar dos piores doentes, com o maior amor possível, e beijar as feridas deles. Passava um tempo lá, e teria que chegar até o superior daquela companhia a informação de que aquele jovem que estava entrando na vida religiosa na ordem jesuíta,
ele amava muito os doentes. Ele só iria parar com isso quando ele descobrisse isso, quando chegasse essa informação. Nossa, o religioso que você mandou lá está incrível, ele está cuidando, é um amor enorme pelos doentes. Depois que ele cuidava do hospital, ele era enviado para uma cidade, onde ele tinha que dar catequese para as crianças. E ele tinha que ensinar o catecismo com tanta sabedoria, com tanta perfeição, tão bem, que tinha que chegar até os ouvidos do superior dele, que nenhuma criança está com alguma dúvida de fé, que todas elas sabem tudo e que ele ensina com grande maestria. Depois disso, ele era enviado para algum lugar para pregar o evangelho, ou aos muçulmanos ou aos hereges. E daí ele ia lá, passava um tempo pregando. Depois ele voltava e começava a vida de estudos. Eu acho que a pregação é a última parte. Antes disso ele começava a vida de estudos. E ele tinha que ser o melhor aluno, tinha que ser assim, o aluno excepcional, se dedicar muito. E ele servia dentro da ordem, na função mais baixa. E naquela função mais baixa, ele tinha que amar tanto as pessoas e fazer um trabalho tão bom até chegar aos ouvidos do superior, o trabalho dele. Depois de tudo isso, ele era aceito dentro da companhia. Ele era aceito. Daí ele começava a se tornar um processo para ser ordenado padre e se tornar um jesuíta. E depois, então, ele era enviado em missão. Ele realizava os mesmos passos que Santo Inácio realizou. Eu esqueci de um. O primeiro de todos era realizar os exercícios espirituais, que Santo Inácio escreveu. Para quem não sabe, os exercícios espirituais de Santo Inácio foram meditações que deveriam ser feitas em 30 dias. Se nós fizermos, que o problema é que não tem ninguém que nos ensine, mas que se tivesse algum jesuíta bom, que nos ensinasse a fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, você em um mês poderia sair do pecado mortal e chegar até a terceira morada. Em um mês, você atingia a oração de simplicidade, 4º grau de oração. Ou seja, você renunciaria ao pecado mortal, deixaria de pecar venialmente e chegaria até a terceira morada. Então, esses eram os jesuítas que vieram para o Brasil. Por que esses jesuítas, com essa formação, inventariam que São Tomé teve aqui? Para mim não faz sentido. Então, algum ponto de verdade deve ter nessa história. Então, os jesuítas fizeram uma missão aqui no Brasil muito boa. Na América Espanhola também, os espanhóis fizeram uma boa evangelização. Mais alguma pergunta? Não. Essa questão, ela é bem engraçada, né? Eles dizem assim: Portugal e Espanha dizimaram tribos indígenas, realizaram genocídios, prisões, torturas, mortes. Daí você pergunta assim: tá certo, vamos acreditar. Onde estão os cemitérios com os corpos dos índios mortos? As ossadas?
Onde estão as armas que foram usadas? Precisou muita arma para dizimar populações indígenas inteiras. Onde estão as prisões? Onde estão os instrumentos de tortura? Onde é que está isso? Não tem. Não estou dizendo que não teve guerras. Teve guerras, sim. Mas dizer que os católicos espanhóis, a gente precisa iniciar um processo de descolonização, porque eles vieram aqui e impuseram a sua cultura sobre os pobres índios, obrigaram todos os índios a se converterem, mataram todos os índios. Isso aí é história, é história com E, isso é lenda, isso é mito, isso não aconteceu. Houve guerras? Sim. Houve confrontos entre espanhóis e indígenas, portugueses e indígenas? Sim. Inclusive teve uma guerra, que é a Guerra das Canoas, onde indígenas tupis, junto com os portugueses, lutavam contra os franceses e os tupinambás. E daí São José de Anchieta ficou intercedendo, que nem Moisés, com as mãos erguidas, e o grupo dos portugueses e tupis eram muito católicos, e os franceses calvinistas, tupinambás, e os tupinambás lutando de um lado. Os franceses tinham um número muito maior de canoa, e no Rio de Janeiro, ocorreu essa guerra, 1555, e os portugueses venceram. Dali os calvinistas vão embora. Essas ideias de mortes generalizadas não fazem sentido, não tem argumentos arqueológicos que comprovam isso. Daí eles dizem assim: foram os germes que mataram, foi o sarampo que eles trouxeram, foram as doenças que eles trouxeram. Os portugueses que iam morrer mais de doenças aqui do que os indígenas de lá. Quantos mosquitos tinham aqui, né? Enfim, mas essa história de que mataram milhares é realmente ao contrário. Vai ver a porcentagem de população indígena no México, a porcentagem da população indígena na Bolívia, no Peru, na Venezuela, na Colômbia, no Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil, na América Espanhola, mas falando aqui do Brasil em especial, que foi um processo de mestiçagem, não ocorreu em nenhum outro lugar do mundo. Aonde os portugueses vieram para cá e casaram com os indígenas. Formaram famílias. Olha, é difícil hoje você ter uma pessoa que nasceu no Brasil, só se ela consegue mapear toda a geração dela e ter certeza de que ela não tem nenhum índio e nenhum negro na genética dela. É muito difícil mesmo. Por causa que aqui no Brasil teve uma mistura, na América, teve uma mistura cultural. Até porque os portugueses queriam isso. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos? Na colonização protestante. Daí sim, lá ocorreu a dizimação de tribos indígenas. Somente 2% hoje da população americana tem ligação com alguma ligação indígena. Por quê? Porque eles foram e mataram mesmo. Diferente do que ocorreu na América portuguesa. Mas a colônia boa foi a colônia dos Estados Unidos, dizem eles. A nossa que foi ruim. Nos Estados Unidos, até hoje, há uma rixa gigantesca entre raças, né? Tem o bairro dos latinos, o bairro dos brancos, o bairro dos negros, não se misturam. No Brasil não tem isso.
Não estou dizendo que não tem racismo aqui, existe, mas não do nível que existe nos Estados Unidos. Por quê? Por causa do processo de colonização que foi diferente. Então, muitas vezes, eles vira tudo propaganda, porque essa história da morte de milhares e milhares de indígenas veio com aquele livro lá, daquele autor, Veias Abertas da América Latina, agora eu não lembro o nome do autor, 7 volumes, monte de asneira, aí que saiu essa história, para fazer com que a gente não ame a nossa origem. Não amando a nossa origem, a gente não vai perceber a importância que o catolicismo teve aqui. Porque foi por causa da Igreja Católica que a gente se tornou um país. No fundo, eles não querem que a gente acredite nisso, que a gente siga isso. E assim a gente fica aberto a não amar o nosso país, como nós não amamos o nosso país. O país não tem jeito, nosso país foi formado por as piores pessoas do mundo, era na verdade aqui um lugar para jogar, uma prisão, para exilar os piores criminosos do mundo, aqui, e é por isso que só existe corrupção nesse país, e que na verdade seria bom que a gente devolvesse tudo aos índios e fosse embora. Toda essa mentalidade, ela visa fazer com que a gente esteja aberto para uma revolução, para uma mentalidade revolucionária. Porque precisa acontecer uma revolução para mudar as coisas. Mas, na verdade, o grande problema dessa corrupção e dessas coisas foi que eles retiraram a instituição que conduzia o Brasil, tiraram essa instituição, e que os brasileiros, até hoje, culturalmente, buscam ela, até mesmo sem saber, que é a monarquia católica. Os brasileiros são monárquicos, só que a gente quis copiar os Estados Unidos, o positivismo americano liberal. Então eles deram um pé na bunda do Dom Pedro II e instituíram a República dos Estados Unidos do Brasil. Esse foi o primeiro nome do Brasil. Só que a gente tem uma cultura monárquica. Nós temos rei para tudo. Nós temos o rei do futebol, a rainha dos baixinhos, o rei da música, a rainha do basquete, tudo tem rei, só não tem o nosso verdadeiro rei, né? Então, o povo brasileiro, ele tem uma cultura aberta à monarquia. Esse é uma vocação do Brasil que foi retirada. Se vai retornar, eu não sei, se é possível, é. Para Deus nada é impossível. Mas a princesa Isabel, quando ela foi deposta do trono, ela falou que o povo ia fazer uma guerra aqui, principalmente os negros. José do Patrocínio, por exemplo, um negro que amava muito a princesa Isabel, escreveu inúmeras coisas a ela. Foi uma festa, foi uma verdadeira festa que atingiu o Brasil inteiro durante uma semana inteira, quando a princesa Isabel assinou a carta de abolição da escravidão, e ela foi deposta e a monarquia foi retirada por conta disso, e o pessoal ia fazer uma guerra para lutar contra os republicanos, e ela disse que não era para fazer guerra, porque de uma maneira pacífica, não era para ter nenhum derramamento de sangue, porque a monarquia um dia voltaria ao Brasil, e de uma maneira pacífica.
Vamos ver o que vai acontecer. É possível? É. É provável? Não, é muito difícil, meu Deus. Tem. A coroa, né? Ninguém nunca citou, exatamente. A coroa que Nossa Senhora Aparecida tem na cabeça, não sei se vocês sabem, ela é um modelo da coroa da princesa Isabel, que ela iria usar. E ela pega e diz: a minha coroa eu não vou poder usar, mas Nossa Senhora vai poder. Ela é a rainha do Brasil. É o modelo da coroa, é o modelo, e foi um presente da princesa Isabel, a coroa que está aqui em São Paulo, em Aparecida, na imagem de lá. É a coroa da princesa Isabel. A princesa Isabel foi uma mulher, é uma santa. Sem dúvidas nenhuma, uma santa. O que essa mulher sofreu, a maneira que ela sofreu, o que ela fez, o que ela renunciou, a perda dos filhos dela na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ela é uma santa mesmo. Como? Exato. Eu comentei isso ontem, quem estava lá. O Brasil foi o único país da América, do continente americano inteiro, que teve um processo de abolição da escravidão sem derramamento de sangue. Olha o que aconteceu no Haiti, olha o que aconteceu nos Estados Unidos, olha o que aconteceu na América Espanhola. Inúmeras repúblicas, brigas internas, divisões políticas. O Brasil se manteve unificado e ainda libertou os escravos sem derramamento de sangue. Isso foi um feito, só isso já é incrível. Oi? Era. Principalmente a princesa Isabel. Na verdade, se nós tivéssemos, se a princesa Isabel fosse imperatriz, nós teríamos ali, entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, e princesa Isabel seria com certeza melhor do que os dois. Claro. Já que a gente também está quase finalizando a nossa formação, às vezes a gente ouve tudo isso, né, que o professor foi trazendo para nós. É claro que, à medida, né, que surgiam as dúvidas, alguns de nós pode ficar até boiando, né, assim, nossa, mas eu estudei isso já faz 10 anos, 15 anos, ou eu nem lembro mais do que o professor está falando. Mas nós vamos percebendo quanto que a história da igreja, para que a gente possa amar mais a nossa igreja, está muito entrelaçado, né, com a história geral. Né? Qualquer coisa o senhor me corrige, tá, professor? E é claro que para falar da igreja, você remete àquilo que estava acontecendo na época, e por isso traz tantos dados que às vezes a gente, principalmente quem não domina história, ou quem já estudou há bastante tempo história, fica um pouco perdido. Mas os jovens, né, que estão em ensino médio, enfim, na escola, que estão talvez mais frescos com algumas coisas em relação à história. Mas muito mais do que isso, né, muito mais do que uma aula de história, o objetivo da nossa formação de hoje, quando a gente pensou, né, desconstruindo os mitos contra a igreja, é claro que automaticamente você vai falar de fatos históricos para explicar, né, muitos mitos, né, que foram contados a nós. Mas o que eu quero dizer, assim, né? Às vezes a gente ouve isso pela primeira vez, a gente recebe um professor, né, com toda essa formação, e a gente pode passar pela cabeça assim: ah, mas isso é teoria da conspiração. Não sei se o professor já ouviu isso. Porque a gente começa... Não, mas espera aí. Então, não, esse professor está doido, né? Ele está vindo trazer uma coisa que é totalmente contrária ao que eu já ouvi, o que eu já aprendi.
Então, é esse professor que está louco. É uma teoria da conspiração. E eu gostaria, professor, que o senhor, né, falasse um pouquinho para a gente agora a importância dessa busca pela verdade. Porque a verdade, ela nos liberta, né? A verdade é o próprio Cristo. E muitas vezes nós fomos e somos enganados em diversas situações. Na maioria das vezes por ignorância nossa. Por não saber, a gente acredita, a gente compra aquela ideia como sendo uma verdade e seguimos a nossa vida conforme aquela verdade, que não é uma verdade. E o nosso objetivo com isso tudo é nos inquietar diante de certas situações e buscar. Não nos contentar com aquilo que às vezes é dito e, é pronto, é isso e acabou, né? A importância de buscarmos, de estudar, através de fontes seguras, entender todo esse processo. Não negando os problemas da igreja, porque nós sabemos que ao longo da história e na nossa atualidade ela tem os seus problemas, mas até mesmo para poder identificar e não desanimar, porque tem pessoas que falam assim, mas se eu começar a identificar os problemas da igreja, eu vou abandonar a minha religião, eu vou abandonar a minha fé. E pelo contrário. Então, alguma coisa nesse sentido, professor, para, né, principalmente também os mais velhos que estão aqui presentes, que às vezes acham assim, nossa, mas eu não vou estudar mais não, né? Eu já passou essa minha fase, vou deixar para os meus filhos, para os meus netos. E a importância de estudarmos mais sobre a igreja para podermos amá-la, né? Com certeza. Eu percebo que são várias doses assim de red pills que a gente chama, né? Aquela pílula vermelha que o Morfeu ofereceu lá pro, como é que é o nome do cara lá do Matrix? O Neo, né? Então, você quer continuar sem saber, pega a pílula azul, quer tomar a pílula vermelha, você vai descobrir as coisas como elas realmente são. E às vezes a gente, numa fala assim rápida, e falando sobre vários assuntos, a gente não consegue explicar com o maior número de detalhes e de uma maneira mais profunda que algumas coisas exigiriam a gente saber. Então, aqui, na verdade, é apenas assim, é realmente para vocês saírem apavorados. É esse o objetivo. Vocês saírem assim, meu Deus, que isso? Né? E irem atrás. Porque vocês, quando forem atrás disso, vocês vão ver. Foi o que aconteceu comigo. Foi exatamente esse processo. Quando eu fiquei sabendo, disse assim, eu não acredito, como é que isso aconteceu? Olha só, agora tudo faz sentido. E você vai começar a buscar e você vai percebendo isso. Porque a verdade, ela age dessa maneira. E a gente precisa buscar a verdade das coisas. A gente acredita nisso. A gente acredita que a verdade existe. E a gente precisa ir atrás dessa verdade, buscar esse conhecimento, seja onde for. Então, o primeiro passo para buscar a verdade é a humildade. Se você não tem humildade, você não vai encontrar a verdade. A verdade, ela só vai ser encontrada e vivida por um coração humilde. Porque você precisa reconhecer que talvez aquilo possa ser verdade. Se você não reconhece, você não abre nem um pouco de espaço, você não vai aprender. Então você precisa ter essa abertura para que você dê um espaço para ela, para que a verdade haja. Então eu até estava conversando na hora do almoço, o pessoal perguntou, mas esse pessoal aí, como é que a gente consegue mudar a cabeça deles? Esse pessoal das universidades e tal. Não consegue, a maioria não vai conseguir.
Por quê? Porque o grau de humildade que essas pessoas precisam ter é muito alto, ao ponto delas terem que reconhecer que tudo aquilo que elas aprenderam, ensinaram ou viveram é mentira. E isso não é fácil. Mas essa é a virtude, é a primeira virtude, a virtude da humildade. Então, qualquer coisa que vocês forem estudar, vocês precisam ir para um coração, com um coração humilde, para aprender. Eu não estou querendo que vocês acreditem em mim. Espero que até mesmo duvidem e vão atrás, porque quando vocês forem atrás, vocês vão perceber que realmente aquele baixinho barbudinho lá, ele tinha umas coisas certas que ele falava. Depois disso, depois desse grau de humildade, a gente tem que buscar as melhores referências possíveis sobre os temas que a gente quer estudar. Estou falando aqui dentro da história, que é o meu tema, mas daqui a pouco você quer estudar outra coisa, mas daí você vai ver com uma pessoa que sabe sobre isso. Mas dentro da história, a gente tem que buscar os relatos mais próximos dos eventos que ocorreram, ou os relatos mais importantes, principalmente aqueles relatos que ocorreram antes da década de 60, 70, que são relatos mais confiáveis, porque se nós formos observar o nível de educação e de ensino que as pessoas tinham há 100 anos atrás e hoje, vocês vão perceber como é que as pessoas estão ficando idiotas. Então, há 100 anos atrás, no currículo escolar, havia latim e grego. Hoje as pessoas ficam 14 anos estudando inglês e ainda não sabem o verbo to be. É triste. É triste. Então, o processo de ensino está muito ruim. Logo, os livros que são escritos atualmente não são muito bons, principalmente nessa área de história. Porque a educação, o pessoal não percebeu que o problema educacional que eles estão passando. Então, o segundo passo é a leitura. A gente precisa ler. Primeiro, porque a leitura, ela desenvolve o intelecto. Porque quando você vai ler um livro, você precisa forçar a sua mente para se concentrar naquilo. Por isso é difícil ler. Por isso que é mais fácil olhar um filme, porque olhar um filme você não precisa fazer nenhum esforço mental. Eles já lhe apresentam tudo. Você fica só recebendo. Você não se esforça para entender nada. Diferente de um livro, que quando você vai ler, você vai ter que forçar a sua mente, o seu intelecto, para se concentrar, para entender o que você está lendo. Então você precisa ler, mesmo que você não entenda, mesmo que talvez você não saiba ler, que isso também não é um problema, afirmar isso, porque hoje 90% dos universitários não sabem interpretar texto. Isso é gravíssimo, mas mostra como que o sistema de ensino está corrompido, está péssimo. Então a gente precisa ler para aprender a ler e forçar o nosso intelecto. Nisso a gente vai também forçar a nossa memória, porque a memória é um músculo. A memória é um músculo, que se você deixar ele parado, ele vai ficar obeso, ele vai ficar flácido, ele vai ficar fraco, ele não vai ter vontade, ele vai ser preguiçoso. Então você precisa exercitar a sua memória, machucar ela, calejá-la, que é o que o pessoal faz na musculação. Vamos lá? Fica lá levantando o halter até machucar o músculo para ele crescer.
Você precisa machucar a sua memória, você precisa forçar ela, exercitar ela, que você vai fazer com que ela vá crescendo, ela vai expandir, ela é um músculo. Estão entendendo? Então é claro que se vocês começarem agora, vocês não vão sair lendo e guardando tudo de uma vez, mas é um processo lento e gradual, constante, que se precisa ser feito. Depois que vocês adquirirem o hábito da leitura, vocês podem buscar o hábito da leitura, não precisa ser com livros de história. Peguem livros de literatura, boas literaturas. Senhor dos Anéis é um ótimo livro. Pega lá a Divina Comédia de Dante, Dom Quixote, os clássicos, a leitura dos clássicos, sempre muito importante. Ou vocês podem pegar, melhor ainda, a biografia dos santos, são incríveis. Ler a história deles, conhecê-los. Quando você lê a história de um santo, você cria uma devoção por ele. Vou dar um testemunho aqui. Esse ano eu li a biografia de Santa Rita de Cássia. Não dava muita bola para Santa Rita. Mas quando eu fui conhecer a história daquela mulher, o exemplo de virtude que ela teve, a santidade dela, eu fiquei impressionado e cativado, me apaixonei por ela, com a santidade daquela mulher, o exemplo. Aquela mulher sofreu tanto e nunca reclamou de nada. É impressionante que ela perdeu o marido, perdeu o filho, ela queria se casar, ela queria ser freira e foi casada, depois ela não foi aceita no Carmelo, as irmãs não deixavam, e ela nunca reclamou absolutamente de nada. Incrível. Ainda recebe um espinho de Cristo, que tinham vermes, que corroíam, fedia, e nunca reclamou. Daí, nesse tempo da reconstrução das indulgências, Santa Rita estava viva, e ela vivia ali, não vou lembrar o nome da cidade de Roma, mas era pertinho, e ela foi e perguntou, oi? Não, era outra cidade, como é que é? Recato, não vou lembrar o nome da cidade, Rocaporeno, eu lembrei, tem que exercitar a memória, Rocaporeno, e ela queria visitar, conhecer as novas basílicas, e ela foi e pediu para a superiora dela, e a superiora xingou ela: como é que você vai lá com essa chaga aí fedendo, cheio de verme, vai chamar atenção demais, você não pode ir. Todas elas iam, menos ela, tadinha. Daí ela foi e pediu para Jesus, daí Jesus retirou a chaga dela, ela foi, visitou, voltou e recebeu a chaga de volta. Então, sabe, você lê a história dos santos, isso cativa, isso te apaixona, e você começa a olhar para a sua vida e dizer assim: pô, eu sou, desculpa a palavra, um bosta mesmo, poderia ser muito melhor. Olha só o que os santos viveram, o que eles passaram. Então isso vai te trazer um amor à igreja, vai te fazer ter um hábito de leitura muito bom. E Santa Rita de Cássia era uma agostiniana, e Lutero era agostiniano também. Santa Rita viveu num espaço de tempo de 50 anos antes, mais ou menos, de Lutero, e ela morreu numa grande fama de santidade. Ou seja, Lutero poderia ter seguido o exemplo de Santa Rita, que foi uma mulher que colocou em prática, literal, toda a regra de Santo Agostinho, mas Lutero não quis seguir.
Enfim, Santa Rita foi incrível, incrível. Depois que morreu, para vocês terem ideia, eles foram enterraram ela, daí foram retirar o corpo dela para ver se ela era santa ou não, encontraram o corpo incorrupto, daí começou uma briga entre os agostinianos e os padres seculares, uma discussão entre eles. As irmãs agostinianas começaram a rezar, e daí o corpo de Santa Rita se levanta e abre os olhos. Eles ficam apavorados, eles param de brigar, daí ela deita de novo. Está nos atos dos relatórios da canonização dela. Então não é lenda, é o que aconteceu mesmo. Não é mito, não é história para cativar, é fato histórico, real. Então, estudar essas histórias são muito boas. Isso faz com que você desenvolva um hábito da leitura. Depois que você desenvolver esse hábito da leitura, daí você começa a estudar coisas mais difíceis. E começa a meditar em cima daquilo que você está estudando. O que é a meditação? É você juntar os dedos e fazer, não tem nada a ver com isso. Meditar é pensar naquilo. Você pode meditar uma palestra, você pode sair daqui e ficar meditando alguma parte da palestra que você gostou. Ficar pensando naquilo, forçando a sua mente a pensar naquilo. Você pode meditar um livro, você pode meditar uma pregação, uma homilia, enfim, a meditação é isso. E depois que você consegue meditar alguma coisa e guardar no coração, você vai conseguir fazer aquilo que é chamada contemplação. O que é contemplar? Contemplar é quando você consegue ligar uma verdade com outra verdade. E daí você conecta aquilo e você diz assim, nossa, isso faz muito sentido. E daí você não esquece mais. Isso é a contemplação. E dessa mesma maneira você pode buscar na vida de oração a contemplação, que é contemplar as verdades de fé. Mas daí isso é para outro momento, senão a gente vai passar um tempo aqui. Mas seguindo esses passos, humildade, desenvolver o hábito da leitura, a meditação, exercício da memória, para chegar enfim à contemplação. É isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, depois pode me procurar no Instagram, pode me... Fonte primária são os relatos da época, sobre aquele determinado fato. Então, uma fonte primária da Inquisição, você ir até os atos, até um inquérito. Só que nós não vamos conseguir ir até lá, porque você precisa até um Museu do Vaticano, e você precisa ter um motivo muito bom para estudar aquilo. Não é que é proibido, mas é que eles querem conservar. Se for na Unicinos, lá no 6º andar, você vai encontrar documentos do século XVI sobre os jesuítas. Quem é que pode entrar lá? Os pesquisadores. Então, como você não vai ter acesso a essas fontes primárias, você vai buscar autores que tiveram acesso a essas fontes primárias. Isso é buscar as fontes primárias. E quando alguém cita alguma coisa na história, sem citar a fonte exata da onde ele tirou, alguma coisa assim, vocês têm que ficar com o pé meio atrás, ver onde é que está isso. Enfim, é isso. Então, concluindo, foi uma alegria imensa passar essa tarde aqui com vocês, o dia de ontem também. Foi uma oportunidade muito boa. Fico muito feliz pelas conversas também que tivemos nos intervalos. Que Deus abençoe imensamente vocês, que os projetos que estão para serem realizados aqui na comunidade, pelo Instituto também São Pio X,
que Deus possa conduzir tudo. Se vocês quiserem aprender mais, saber mais sobre a história da igreja, vocês podem me procurar no Instagram. Lá vocês também vão encontrar os cursos que eu ministro, né? Tem um curso sobre Atos dos Apóstolos, sobre o Atos dos Apóstolos, um curso sobre a história dos apóstolos. Tem um curso que se chama Deixe de Ser Enganado, onde a gente só fala sobre esses mitos que eu falei de maneira mais resumida. Então, lá tem módulos específicos sobre cada uma das coisas, módulos sobre a Inquisição, sobre as Cruzadas, sobre a Revolução Francesa, a Revolução Protestante, enfim. Tem um curso sobre o dilúvio, também sobre a história do dilúvio. Tem vários cursos sobre a teologia da libertação, que é uma das coisas que eu mais, sinto que é uma necessidade hoje nós entendermos a teologia da libertação para combatermos essa desgraceira que existe dentro da igreja. Então, a teologia da libertação ela precisa ser extinguida. E eu acho que é isso. Não sei se eu tenho... Deve ter mais alguma coisa, mas eu não lembro agora. Esse está lá dentro do curso Deixe de Ser Enganado também. Esse aí ficou legal, né? E também tem um curso sobre os fins dos tempos também. O fim dos tempos daí hoje não dá para a gente falar, fala outro momento. Enfim, meus caros, é isso. Que Deus abençoe vocês, peço que vocês rezem por mim também, e que, quem sabe aí a gente se encontra novamente em algum momento. Deus abençoe.